aquelas que nós queremos instituir agora no Brasil. Eu quero deixar bem claro que não é isso verdade. Na Europa mesmo, que alguns chamam brincando de o centro do mundo, um lugar onde surgiram várias escolas, inclusive jurídicas, muito adotadas no Brasil, ali mesmo há exemplos de países que não entendem necessário a existência de decisões transitadas em julgado para afastamento. E o maior exemplo é a Espanha, onde a lei orgânica eleitoral expressamente veda a candidatura de pessoas condenadas em qualquer instância por crimes, alguns crimes elencados, como crimes de insubordinação, que são crimes de atentado contra a ordem, e crimes de terrorismo. Por conta da sua experiência recente com atos de terrorismo, com grupos separatistas, a Espanha entendeu que não era o caso de ficar aguardando que os grupos separatistas conseguissem, os grupos terroristas conseguissem infiltrar terroristas no parlamento. E por isso, a Espanha decidiu proibir a eleição de quem tivesse uma condenação em qualquer instância. Então veja, nós estamos falando da Europa. Na Alemanha também há normas bastante restritivas. No vizinho Uruguai, a Constituição impede a candidatura, e nós já consideramos algo exacerbado, de pessoas que têm uma mera denúncia recebida. Veja que no nosso projeto de lei, nós chegamos a colocar que uma denúncia recebida em um tribunal contra alguém que detém um foro privilegiado já poderia ser bastante. Isso é algo sobre o que se pode conversar. O movimento só tem algo fechado, que é o respeito a todos os princípios que motivaram esta campanha. Os princípios que levaram a cada um desses quase 1.600.000 brasileiros a assinar o projeto. Esses são inegociáveis. Os textos deste ou daquele dispositivo, eles podem ser tratados, sim, desde que se respeite o trabalho da sociedade civil organizada, de todas essas organizações, de todos os brasileiros que acreditam e deram, inclusive, um voto de confiança no Congresso. Porque, veja, é um projeto de lei. Não se trata de um ato de insubordinação, de desobediência civil. Pelo contrário, uma aposta de que essa casa tem sensibilidade suficiente para ouvir o que diz a rua, o que diz a sociedade que ela representa. Então, voltando à questão jurídica, nós no decorrer dessa campanha, nós nos deparamos com um projeto muito interessante apresentado. E vou dizer por que interessante. Um projeto interessante apresentado pelo governo federal sobre o tema da vida pregressa. E foi apresentado em 2008 e tem o número 446 nesta casa, PLP 446. Ele é um dos que estão apensados. O que ele diz? Ele estabelece que uma condenação por um órgão colegiado afastaria essa elegibilidade. O que há de diferente nisso? Nós achamos interessante, não estou dizendo aqui que deva ser essa a redação, pelo contrário, estamos aqui afirmando a importância do projeto, mas é interessante perceber que há uma diferença entre órgão colegiado e segunda instância. Porque se nós exigimos que haja uma confirmação da decisão por uma segunda instância, nós não estamos tirando apenas da mão do juiz singular, que é uma dúvida apresentada. O juiz, diversos fatores podem levar o juiz a proferir uma decisão equivocada, e bastaria um deles, que é aquele lembrado pelo Tolstói da falibilidade humana. Então, isso faz com que muitos digam que seria necessário pelo menos um órgão colegiado. Mas esse órgão colegiado nem sempre atua em segunda instância. Aí, se nós lembrarmos bem, aqueles que detêm foro privilegiado já são processados criminalmente no tribunal. Então, no nosso entendimento, é diferente, porque a decisão em primeira instância, em determinados casos, já se dá num tribunal. E o projeto apresentado de número 446 já contempla isso. E por isso ele não fala em confirmação em segunda instância, mas em órgão colegiado. Agora isso, nós vimos, houve uma proposta muito forte de um dos partidos que integra essa casa, Partido Verde, que lembrava a importância de, entre os delitos, ser lembrado aqueles contra o meio ambiente. E é um projeto nesse sentido. E esse projeto ele está contemplado também, ele já está contemplado em um projeto Ficha Limpa. Esse projeto que eu falo de autoria do deputado Antônio Roberto, PLP 544, e o projeto Ficha Limpa ele já previa que crimes contra o meio ambiente também seriam respeitada a instância de condenação também
capazes de afastar a elegibilidade. O que é interessante é que outro aspecto que vem sendo bastante discutido é a partir de quando vigoraria essa lei. Poderia uma lei que trata desta temática vigorar para as eleições de 2010? De acordo com a leitura que alguns fazem do artigo 16 da Constituição, que diz que a norma que altera o processo eleitoral entrará em vigor apenas um ano após a sua publicação, essa resposta seria negativa, não afetaria as eleições de 2010. Juristas consultados pelo movimento têm dúvidas sobre isso, porque o Supremo ele ainda não definiu exatamente qual é o conceito de processo eleitoral para fim da aplicação do artigo 16 da Constituição. Então há sim juristas que entendem que poderia ser aplicada a esta eleição. Particularmente o que nós temos discutido no movimento é o quê? Que uma lei que nós esperamos que seja dada uma resposta rápida pelo Parlamento. Temos assistido com felicidade aos prazos que vêm sendo definidos, tanto pelo deputado Michel Temer, quanto pelos deputados que conduzem esses trabalhos. Temos ficado felizes com esses prazos e esperamos que esses prazos continuem fluindo rapidamente quando nós temos uma rápida decisão na Câmara e quando possamos levar a discussão ao Senado. E que então, publicada a lei, caiba ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Supremo Tribunal Federal interpretarem o projeto à luz do artigo 16, dando a palavra final. Mas seria uma questão de que aqueles que entendem que o artigo 16 afasta a aplicabilidade ficariam sabendo ou acreditando que se trata de um projeto para 2012. Isso não é um problema para o movimento de combate à corrupção eleitoral. Se trata de um problema de análise constitucional e nós acreditamos que é sim bem provável, bem possível e bem recomendável que esse projeto seja aprovado com o ingresso em vigor a partir da data da sua publicação. Bom, e ainda umas outras questões, é que eu quero enfatizar que outros projetos de lei trazem temas que merecem ser lembrados pela comissão, pelo grupo de trabalho. Há um projeto de lei, por exemplo, de autoria do deputado Marcelo Itagiba, que altera as normas relacionadas à inelegibilidade decorrente da rejeição de contas pelos órgãos competentes, buscando adequar a lei ao que já vem decidindo o Tribunal Superior Eleitoral, que não considera bastante o simples ajuizamento de uma ação contra a decisão que rejeitou as contas para que se afaste a inelegibilidade. Então, há uma proposta muito brilhantemente apresentada pelo deputado Marcelo Itagiba, que nós entendemos que pode perfeitamente ser contemplada também nessa análise realizada pelo grupo de trabalho.